Olá pessoal, eu sou Adriano Ligori e sou professor de Radiologia da UFRN. Hoje falaremos sobre as fases pós-contraste em estudos radiológicos. Para isso, utilizaremos planos cartesianos como este. No eixo X teremos o tempo medido em segundos e no eixo Y a gente vai ver a atenuação, que ela pode ser medida no caso da tomografia como unidades de Hounsfield. Na ressonância magnética nós não temos unidades como na tomografia computadorizada. No ponto zero, a gente deve considerar como o início da injeção de contraste e a gente vai observar que a atenuação de um determinado órgão ele deve subir ao longo do tempo e progressivamente descer depois de um pico. Esse desenho, essa curva, se chama curva de perfusão. Neste gráfico podemos ver a curva de perfusão do cérebro normal em azul, que aos 10 segundos começa a aumentar a sua atenuação até fazer um pico com 15 segundos e depois disso faz um platô. O cérebro que está infartado, que está sofrendo um AVC, é esse em vermelho. Ele tem pouco realce. Já aquele cérebro que está numa fase de penumbra, ou seja, que está recebendo pouco sangue, essa imagem, essa curva em verde, ele tem um pico mais baixo e um realce mais tardio do que o cérebro normal, que está aqui em azul. A maioria dos estudos radiológicos não são feitos com técnicas de perfusão, ou seja, nem sempre nós temos aquelas curvas de perfusão para analisar. Em vez disso, realizamos aquisições de alguns poucos segundos em uma determinada área do corpo, buscando priorizar uma estrutura em relação à outra. Por exemplo, nessa fase angiográfica que está em amarelo, ela se inicia aos 10 segundos e termina aos 20 segundos. Nessa fase, como já falou o nome, a gente vai priorizar os vasos. Por quê? Porque nessa fase bem precoce, o contraste vai estar bem concentrado dentro das artérias. Já nos estudos de crânio, pescoço, face, tórax, músculo esquelético, é bastante comum só existir uma fase pós-contraste, que é essa em azul, que ela está concentrada principalmente em torno de 1 minuto. Nos estudos abdominais, nós temos um número maior de fases. Nós temos a fase angiográfica, que a gente viu, que é aquela que preconiza os vasos arteriais. Depois disso, a gente tem uma fase arterial, que ela acontece entre 20 e 40 segundos. A gente também tem uma fase portal, essa em azul, que acontece entre 70 e 90 segundos. Temos uma fase de equilíbrio, que ela acontece em torno de 3 minutos, ou seja, 180 segundos. E para alguns exames especiais, nós temos outras fases. Aqui embaixo a gente pode ver a fase excretora, que ela é utilizada em exames de urotomografia. Ela acontece entre 5 e 7 minutos. E embaixo a gente vê a fase tardia adrenal, que ela é feita especificamente em exames da adrenal e acontece com 15 minutos. As fases mais comumente utilizadas são a arterial, a portal e a equilíbrio. Por que a gente tem esse nome portal? Bem, nessa fase a gente tem uma grande concentração do contraste no interior dos ramos portais, dentro da veia porta e dentro dos vasos portais intrahepáticos, por isso que nós damos o nome de portal. E a fase de equilíbrio tem esse nome porque existe um equilíbrio da concentração de contraste entre o interstício do parênquima hepático e aquele contraste intraluminal no interior dos vasos. Por isso que a gente chama essa fase de equilíbrio. Em alguns casos, a gente pode mudar o nome que nós damos a essas fases. Por exemplo, a fase arterial nos estudos de urotomografia, ou seja, aqueles estudos que vão estudar as vias urinárias, nós podemos chamar essa fase de córtico medular, porque nessa fase o córtex renal ele tem uma grande concentração de contraste em relação à medula, então existe uma grande diferenciação entre esses dois órgãos. E a fase portal, a gente pode chamá-la de nefrográfica, porque nessa fase a gente tem uma homogeneidade da concentração de contraste entre o córtex renal e o parênquima e a medular renal. Mas o que eu gostaria que ficasse bem claro é que isso são apenas convenções. A gente chama dessa maneira uma fase córtico-medular no estudo de urotomografia por convenção.
o princípio não vai ser alterado. Essa fase vai ser adquirida entre 20 e 40 segundos e a nefrográfica vai ser entre 70 e 90 segundos, assim como a portal. A gente só muda essa terminologia porque a gente está analisando um outro órgão, mas a fase, a maneira de adquirir vai ser exatamente igual a um estudo do fígado, por exemplo. Nesse gráfico eu gostaria de analisar a curva de perfusão do fígado e para entendê-la a gente precisa destrinchar a irrigação hepática. A gente sabe que o fígado ele recebe 30% da sua irrigação através de artérias, são as artérias hepáticas, que ela está demonstrada aqui nessa curva que é representada pelo losango. Então ela tem um pico precoce, como vocês podem ver aqui está o tempo em segundos, mais ou menos aqui com 20 segundos a gente tem um pico desses vasos. E essa outra curva com os quadrados é a curva de perfusão da porta, da veia porta. Vocês podem ver que o pico dela é um pouco mais tardio, em torno de 25 segundos. Isso não significa que o parênquima hepático ele vai acompanhar completamente essas curvas de perfusão dos vasos. Ele tem uma difusibilidade do seu contraste no seu interior, no seu interstício. Então, essa curva que a gente vê com os triângulos é a curva de atenuação do parênquima hepático. A gente pode ver que seu pico ele acontece um pouco depois do pico portal e do pico arterial. Então, é dessa maneira como se comporta o parênquima hepático devido à difusibilidade do contraste no seu parênquima. Nesse gráfico, a gente vai analisar o comportamento da atenuação do parênquima hepático nas suas diversas fases. Na fase arterial, que, como eu falei, ela acontece entre 20 e 40 segundos, a atenuação do parênquima hepático ela vai estar mais ou menos nesse nível. Na fase um pouco mais tardia, uma fase portal, ela vai subir. A gente viu que o pico da atenuação do parênquima hepático no slide anterior, ele acontece um pouco mais precoce nessa região aqui. Então, na fase portal, a gente vai ter uma atenuação bastante próxima daquele pico que nós vimos. E por último, a gente vai ter uma fase de equilíbrio, onde a gente vai ter uma menor atenuação do parênquima hepático, um pouco maior do que a atenuação de base do fígado, obviamente, e a gente vai ter, como a gente havia visto, um equilíbrio entre a atenuação dos vasos e do parênquima hepático. Nesse slide, eu gostaria de introduzir um conceito de atenuação das lesões hepáticas. Se nós tivermos uma lesão hepática que na fase arterial a atenuação dela estivesse aqui, o que é que vocês acham? Como que ela apareceria na imagem? A gente veria uma lesão hipodensa, hiperdensa, se for uma tomografia. Vocês acham que se a atenuação dela fosse aqui, por exemplo, a curva de perfusão dela fosse mais ou menos assim, você acha que ela seria hiperdensa ou hipodensa em relação ao fígado, que está bem aqui, nessa fase arterial? Claro que ela seria hiperdensa, então é uma lesão que ela fica hiperdensa. Se, por exemplo, uma outra lesão na fase portal, ela tem uma atenuação nesse ponto, você acha que ela seria hiperdensa ou hipodensa em relação ao fígado? Ela também seria hiperdensa. E se ela tivesse uma atenuação aqui embaixo em relação ao fígado, ela seria hiperdensa ou hipodensa? Ela seria hipodensa. A atenuação dela seria no nível inferior, nesse eixo Y, seria inferior à do parênquima hepático. Da mesma maneira acontece na fase de equilíbrio. Se na curva de perfusão a lesão tem uma atenuação maior do que o fígado, ela será hiperdensa. Se ela for menor, ela vai ser hipodensa. Agora vamos analisar a curva de perfusão de uma lesão bastante clássica do estudo do fígado, que é o hepatocarcinoma, que é o tumor maligno primário hepático mais comum. Nesse gráfico a gente vê uma curva de perfusão arterial, que são esses quadrados aqui, a gente vê que tem um pico bem precoce. No losango a gente vê a curva de perfusão portal, certo? Está aqui representado, o pico está um pouco mais tardio em relação à arterial, obviamente. E aqui os triângulos são, os asteriscos são a curva de perfusão do fígado, que é um pouco mais tardia em relação a seus vasos, obviamente.
Então a gente vê que numa fase bem precoce, a gente viu que a fase arterial acontece entre 20 e 40 segundos. A gente vê que aqui está a curva de perfusão do hepatocarcinoma e que essa curva de perfusão ela está maior do que a do parênquima hepático que está aqui embaixo. O que é que vocês acham? Então, na fase arterial, que é esse trechinho daqui, a gente vai ter uma lesão que ela vai ser como? Ela vai ser hiperdensa em relação ao parênquima hepático. Já na fase tardia, que vamos dizer que a fase de equilíbrio está por aqui. Na fase de equilíbrio, a gente vê que o triângulo, que é o hepatocarcinoma, ele está no nível mais baixo do que o asterisco, que é o parênquima hepático. Então, a lesão, ela se torna hipodensa em relação ao parênquima hepático na fase tardia. E esse é o comportamento clássico do hepatocarcinoma. É uma lesão com uma grande vascularização arterial, que realça precocemente em relação ao parênquima hepático, porque a perfusão dessa lesão ela é predominantemente arterial, então tem um realce predominantemente arterial e aos poucos esse realce vai indo embora, que nós chamamos de clareamento ou washout. Já o parênquima hepático, ele tem uma curva de perfusão um pouco mais lenta, como a gente pode ver, e que no final das contas ele se torna mais hiperdenso do que a lesão. Ele fica com a concentração maior de contraste em relação à lesão que está aqui embaixo. Agora vamos analisar o padrão de realce de algumas lesões hepáticas. Levando em consideração que nesse eixo nós temos as unidades Hounsfield, que são utilizadas na tomografia computadorizada, se na fase arterial, que é essa que acontece entre 20 e 40 segundos, se observarmos uma lesão que se apresenta, por exemplo, com esta atenuação aqui, nessa região, enquanto que o parênquima hepático ele se apresenta com um realce nesse nível. Como você acha que a lesão se apresentaria na tomografia computadorizada? A gente já viu no slide anterior que ela seria hiperdensa. E se uma outra lesão ela aparecesse com atenuação aqui embaixo, na fase arterial? Ela seria uma lesão hipodensa. Na verdade, se nós compararmos com o parênquima hepático, ela seria uma lesão hipodensa. Nessa fase arterial, nós dividimos as lesões em lesões ou hipervasculares / arterializadas, que é essa caracterização aqui, que são aquelas lesões que têm um suprimento arterial maior do que o parênquima hepático. Ou dividimos as lesões como lesões hipovasculares, que são essas lesões aqui embaixo, que são lesões que realçam menos do que o fígado nessa fase. Na fase de equilíbrio, nós podemos dividir as lesões como tendo realce progressivo ou tendendo à homogeneidade ou que apresentam clareamento ou washout. Vou explicar um pouquinho melhor com imagens para vocês. Uma lesão que tem um realce progressivo é aquela lesão que ela se apresenta com uma atenuação superior àquela observada previamente. Por exemplo, se aquela lesão que nós vimos na fase arterial, se ela se encontra inicialmente nesse ponto e ela termina na fase de equilíbrio com atenuação superior a essa arterial que foi vista anteriormente, ela é dita como com um realce progressivamente maior. Já uma lesão que ela se apresenta com uma atenuação próxima à do fígado, imaginemos que esse pretinho é a atenuação do fígado, então vamos imaginar uma lesão que inicialmente ela se encontrava aqui na fase arterial, sendo que a atenuação dela caiu e ela se tornou próxima à do fígado, muito próxima do fígado. Então, a gente diz que essa lesão está tendendo à homogeneidade com o parênquima hepático. E, por fim, uma lesão que inicialmente tinha uma atenuação alta, arterializada muitas vezes, e que termina com uma atenuação inferior à do fígado, nós dizemos que essa lesão sofreu um clareamento ou washout, que seria o termo em inglês. Então,
esses são os comportamentos básicos de realce das lesões hepáticas. A gente pode desenhar curvas aqui para imaginar melhor como que é esse padrão. Então vamos fazer uma curva em preto, certo? Aliás, vamos fazer com outra cor, vamos fazer com azul. Então vamos dizer que o fígado ele começou nessa região aqui e ele realçou, continua realçando na fase portal. Vocês lembram que ele tem um realce progressivo e ele cai um pouquinho aqui no final, certo? A lesão arterializada, a lesão que tem um realce hipervascular, ela tem um realce superior ao do fígado, nessa fase arterial, e ela pode ter esses três comportamentos que a gente mencionou. Ela pode tanto continuar realçando e ter um realce progressivamente maior, ou ela pode tender à homogeneidade, que seria dessa forma, ou ela pode sofrer o chamado clareamento ou washout e ter uma atenuação menor do que a do fígado, que foi o que nós vimos no exemplo anterior com o hepatocarcinoma. Já as lesões hipovascularizadas, a gente pode observar basicamente três comportamentos, que seriam, inicialmente, ela pode continuar com atenuação abaixo da do fígado e terminar aqui embaixo. Nós só chamamos uma lesão hipovascularizada, não precisa caracterizar além disso. Ou ela pode ter um realce progressivamente maior e ficar parecido com o do fígado, e aí nós diríamos que também ela está tendendo à homogeneidade, ou ela pode ter um realce cada vez maior e passar o do fígado, e aí nós chamamos novamente de realce progressivo. Para terminar a caracterização das lesões hepáticas, do padrão de realce das lesões hepáticas, nós ainda podemos chamar que o realce, a gente pode caracterizar esse realce quanto à sua homogeneidade, pode ser um realce homogêneo ou heterogêneo, como vocês podem ver aqui. Imagine que a lesão é toda essa parte escura. Então a lesão ela pode ter um realce homogêneo, como seria aqui, ou ter um realce heterogêneo, como a gente está vendo aqui. Somente algumas partes da lesão realçam. Por exemplo, lesões císticas, lesões necrosadas, a parte cística ou necrosada ela não vai realçar, porque não tem vaso chegando ali. E a gente também pode caracterizar o realce de acordo com sua direção. A direção ela pode ser centrípeta ou centrífuga. Aqui nesse primeiro caso a gente está vendo uma lesão com realce centrípeto. Imagine aqui a lesão hipodensa. Vai ter um realce periférico tendendo ao centro, nessa direção. Vamos fazer aqui um desenho que seria mais ou menos nessa direção, ou padrão de realce. Tá? E a gente terminaria com essa imagem aqui. E a gente também pode caracterizar como um realce centrífugo. A lesão começaria realçando no centro, como a gente está vendo, e ela iria tender a realçar cada vez mais para a sua periferia, como a gente pode observar nessa outra imagem daqui, cada vez mais para fora. Tá legal? Vamos ver nos próximos vídeos alguns exemplos de padrão de realce em exames de imagem de tomografia ou de ressonância magnética.